Bom dia, boa tarde ou boa noite, nobres amigos e amigas. E aqui estamos no nosso primeiro vídeo do ano. A todos eu desejo um ano de progressão. Hoje vamos falar sobre o terceiro nível trófico da cadeia alimentar, os decompositores. Os decompositores, fungos e bactérias e outros agentes trabalham nesse processo de decomposição. O que é decomposição em si? É um processo natural em que a matéria orgânica é degradada em pequenas partículas e nutrientes. Então, os decompositores estão entre a morte e a vida e participam de todo o processo da cadeia alimentar, em todos os níveis. Os decompositores são seres heterótrofos, não produzem seu próprio alimento, mas disponibilizam alimento para a cadeia produtora, que é o primeiro nível trófico da cadeia alimentar. Temperatura, umidade e oxigênio interferem nesse processo positivamente. Então, o que é que acontece? Os decompositores estão no solo, como a gente sabe. É uma ação natural, progressiva e diuturna. Eles não param. São agentes minúsculos, microscópicos, mas têm um papel importante, definitivo na vida na Terra. Se eles não existissem, não tinha como se processar a matéria orgânica e disponibilizar nutrientes para os produtores. Portanto, os decompositores são de alta importância e definição na Terra. Trabalham de forma aeróbica, com presença de oxigênio, e de forma anaeróbica, sem a presença de oxigênio. Então, são seres versáteis, importantes e definitivos na vida, na Terra. Então, o que é que acontece? Quando falamos de morte e vida, no meio termo estão os decompositores. Tudo funciona dentro de um ciclo natural. Um produz, consome e outro decompõe. O que é decomposição? É como a gente falou, é a transformação da matéria orgânica, ela é degradada, dividida em pequenas partículas e em nutrientes, disponibilizando para os produtores, que é o primeiro nível da cadeia alimentar. E aí recomeça tudo novamente. Então, é como aquele exemplo que eu falei. O gafanhoto se alimenta da planta, o sapo se alimenta do gafanhoto, a cobra se alimenta do sapo e o gavião se alimenta da cobra dentro dessa pequena cadeia alimentar. E o gavião morre, volta aos ventos da terra e aí os decompositores vão transformar aquela energia do gavião em pequenas partículas e nutrientes para os produtores. É assim que funciona o ciclo. Tudo que volta aos ventres da terra e à sua superfície depois que morre será processado e transformado em nutrientes para os produtores. É aquela frase que a gente sempre fala: a natureza nada se perde, tudo se transforma. E quem faz essa transformação são os decompositores. Sem esse processo, não seria realimentado, não seria disponibilizado nutrientes para os produtores que são importantes. Os produtores alimentam os consumidores, que aí depois vem para o Estado, para os decompositores, que reproduzem, processam, reciclam toda aquela energia no solo, disponibilizando para quem produz. Então, os decompositores não produzem seu alimento, mas disponibilizam alimentos para quem produz. A natureza e suas particularidades e perfeições. Tudo isso acontece dentro de um meio natural. Quando a gente fala meio natural, não há outro assunto a não ser meio agroecológico, produção agroecológico, ambiente agroecológico, porque a agroecologia ela processa e mantém funcionando todos os acontecimentos e produções naturais, da água até o alimento. Então, a agroecologia ela é importante porque ela conserva esse processo. Esse processo
quando funciona naturalmente em um ambiente natural, ele é perfeito e organizado. A cadeia alimentar funciona perfeita e organizada. A produção de alimento para os consumidores acontece perfeita e organizada. Por isso que eu digo sempre, e vou sempre falar, agricultor, você com seus 2 hectares, 3 hectares, 10, 20 hectares, é importante. A sua APP é importante. A sua nascente é importante. Trabalhar e produzir com agroecologia é importante porque você conserva e mantém todo esse processo de sistema de produção dentro de uma cadeia alimentar natural. A natureza, ela rege e controla tudo, mas para isso ela tem que cumprir seu papel de forma natural e organizada. E só a agroecologia é que pode manter essa condição para que a natureza cumpra seu papel perfeito, como sempre, organizada, produzindo e disponibilizando dentro desse ciclo de produção alimentar que chamamos de cadeia alimentar. Produtor, consumidor e decompositor é onde começa a vida e a morte. Morreu, está nas mãos dos decompositores, que vai processar aquela matéria orgânica morta e disponibilizar em nutrientes e pequenas partículas para outros agentes, principalmente os produtores. Tudo isso acontece na sua propriedade, agricultor, na sua APP. Muitas vezes você não vê, não entende, mas você é importante nesse processo quando você conduz e mantém sua propriedade produzindo naturalmente. Nosso próximo vídeo, iremos concluir essa questão da cadeia alimentar. Falar sobre, com mais amplitude, como a natureza trabalha a partir da grande estrela Sol. Um abraço a todos, bom final de semana e fiquem todos com Deus e em paz.